Fala pessoal, tudo bem? Vim gravar esse vídeo para falar sobre sócio investidor, sócio operador e todas as experiências que eu já vivi. Vou ver se eu lembro de todas as experiências, porque já foram muitas, com relação às duas áreas. Eu já tive situações onde eu fui sócio investidor, onde eu fui sócio operador, onde tinha um investidor que eu era o operador. E já tive outras situações onde eu era investidor e existia um sócio operador. Existe uma variação gigantesca. Eu geralmente, quando eu vou pensar sobre esse assunto aqui, me abre um leque assim, de oportunidades, de opções que eu quero compartilhar com vocês. Para que vocês fiquem atentos que essas coisas são possíveis, que existem essas possibilidades e que eventualmente para você em determinado momento possa fazer sentido. Você buscar alguma coisa através desses modelos, né? Então, o que é o sócio investidor? O sócio investidor, em geral, é a pessoa que vai capitalizar, que vai colocar o dinheiro para que a operação possa funcionar. E o sócio operador vai ser aquela pessoa que vai fazer com que a operacionalização aconteça, que o dia a dia aconteça, que a gestão da operação funcione. Dentro dos nossos modelos de negócios, como que funciona, né? Alguém tem um sócio investidor e o operador vai cuidar de quê? De contratação, de demissão, do aluguel, do imposto, dos funcionários, do estoque, do controle, vai cuidar de atendimento, de sistema, vai cuidar de toda a operação. O sócio operador, ele vai cuidar de todas as operações, vai se preocupar com venda, vai se preocupar de como fazer o relacionamento com a sua comunidade local, vai se preocupar com as redes sociais. Então, esse é o operador. As definições e atividades do operador são todas as que requerem, ou todas as necessárias para a gente tocar qualquer empresa. Uma franquia como a nossa não é diferente disso, tem todas as funções. Você precisa saber um pouco de financeiro, um pouco de gestão de pessoas, um pouco de controle de estoque, sobre atendimento, sobre venda, sobre pessoas, sobre gestão, sobre relacionamento, sobre como abrir as portas de você se relacionar com os seus vizinhos, com os seus parceiros, entendendo que eles podem alavancar o seu negócio junto. O que a gente faz, operacionalizando? Em geral, a gente vai ter que prestar conta para um sócio investidor. E essa prestação de contas, muitas vezes tem que ser combinada. A relação tem que ser combinada, Então é importantíssimo um acordo, que esteja definido claramente quais são as atividades de um, quais são as atividades do outro, como é que se relaciona isso, eu vou te fazer um relatório uma vez por mês, eu vou te fazer o relatório uma vez a cada 2 meses. Eu vou contar alguns exemplos para vocês verem as coisas que eu já fiz com relação às sociedades. Um dos primeiros, assim, não foi o primeiro, na verdade, já tinha tido outros que não deram certo, então tem casos que dão certo, casos que não deu certo. Eu já tive casos de, por exemplo, o primeiro, agora estou lembrando do primeiro, que vou vir numa ordem cronológica aqui para poder falar para vocês vários tipos de exemplos que eu já vivenciei. O primeiro que eu fiz, na primeira franquia que eu coloquei, eu entrei sendo investidor na franquia. Era uma escola, como vocês sabem, e nessa escola eu, não sabia porra nenhuma, desculpa, saiu palavrão aqui, de vez em quando sai. Não sabia porra nenhuma de escola. Eu disse, o que eu vou buscar? Vou buscar alguém de mercado que conheça muito escola e encosto comigo para ser meu sócio. E aí foi o que eu fiz. Busquei uma pessoa que, o discurso era maravilhoso, era super bem posicionada, trabalhava em segmentos semelhantes, era um outro modelo de negócio, de escola também, e eu trouxe essa pessoa. Como que essa pessoa entrou? Entrou com R$0 e entrou com 50% da operação. E eu pagando 100% da operação. O que acaba acontecendo? Nesse caso, a coisa não fluiu, porque ele acabou não conseguindo implantar o que a gente precisava, não conseguiu vender o que a gente precisava vender naquele momento. Ele tentou pegar aquele modelo de negócio lá e jogar dentro do modelo de negócio lá que a gente tinha e não funcionou. E aí, vou compartilhar dentro do nosso modelo, também acontece isso, Não adianta a gente ir lá na The Waffle King, a gente tem os nossos modelos, os nossos padrões. Agora, se a gente não treinar essa pessoa e a gente querer ir lá no mercado e buscar alguém para ser sócio operador, o cara, conduz bem o Madeiro, conduz bem o Burger King, conduz bem até o McDonald's. Pega essa pessoa e traz para dentro da The Waffle King, ela vai ter que ter uma adaptação, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela vai tentar implantar os conceitos que funcionavam dentro da outra operação. E aqui, talvez não funcione.
Então, primeira coisa que eu fiz empreendendo, eu tive um sócio operador e eu era o sócio investidor. E não deu certo. Eu aprendi pra caramba com isso. O que aconteceu? A gente não tinha um acordo, a gente não tinha definido como é que a gente faria se desse errado. A gente só pensou se desse certo. Se desse certo, porra, vamos ficar rico agora e tá tudo bem. Mas a gente não pensou se desse errado. E acabou com que a gente trabalhando, a gente foi fluindo, eu disse, bom, não tem condição, a gente não vai conseguir continuar mais. Eu acabei disse, cara, vai para um canto aqui, não atua mais, deixa que eu vou assumir. Contratei um gestor e comecei a mudar e comecei a aprender e ter que me virar com o negócio porque não estava girando. E aí o que acabou ocorrendo, né? A gente tinha que acabar a sociedade, não podia ficar de sócio, né? Não fazia mais sentido, não trabalhava mais na operação e a gente teve que fazer um acordo. Naquela época o acordo foi eu pagar para ele sair. Eu queria dizer, quero me livrar dessa relação aqui, eu acabei pagando. Ele entrou sem dinheiro e eu acabei pagando para ele sair. Então foi um aprendizado muito grande, né? Porque a gente acabou trazendo alguém de sócio, né? Para ser operador, não operacionalizou e a gente não tinha um contrato de acordo entre nós dizendo, se não funcionar, se não dá certo, tá tudo bem, a gente mantém a relação, só que perde o teu percentual aqui, né? Aí, naquela época, isso era 2009, 2010, né? Eu não tinha experiência, né? Evidentemente que tem hoje, né? Que hoje eu sei que tem muita mais coisas, contrato de vesting, contrato de a gente poder trabalhar de que forma as pessoas vão ganhando um percentual da empresa com o passar do tempo. Vou explicar isso aqui também, né? nessa aula aqui, né? Porque ela vai se tornar um pouco longa aqui, mas ela é importante. Então, esse é um primeiro modelo, o sócio operador. Depois disso, eu acabei tendo uma situação que foi, se eu não me engano, depois desse foi o Rodrigo. O Rodrigo que entrou depois disso. O Rodrigo entrou como dentro da operação? Ele tinha uma outra operação dessa mesma franquia que não estava performando, que estava tendo prejuízo essa operação. E aí eu tive um sócio nessa operação que também não funcionou. E aí eu tive que desconectar do sócio. Acabei comprando as cotas do sócio também e acabou vindo o Rodrigo para dentro da operação. Ele entrou com 30%. Então, no começo, o Rodrigo entrou comigo com 30%. 30% do quê? 30% do lucro que dá a operação. Quanto que a operação dava de lucro? Dava negativo. Não precisa te preocupar com o negativo, eu cubro o negativo e vamos trabalhar para ter lucro. O que eu fiz muito bem naquela época, assim, né? Eu consegui isolar o Rodrigo de problemas financeiros e eu concentrei em resolver o problema financeiro. Disse, não te preocupa com isso que eu dou um jeito. No caixa aqui eu vou resolver para como pagar as contas e não pense que naquela época lá se sobrava muito dinheiro. Não, o dinheiro era muito contado, teve vezes que eu saí para vender o carro para pagar o salário dos funcionários, tinha um monte de empréstimo, mas eu sabia que eu não podia esse angústia, né, esse desafio financeiro, eu não podia passar para quem estava operacionalizando, porque senão a coisa não ia fluir. E aí separamos muito bem isso, eu segurei a parte financeira, dei um jeito, era empréstimo, era vendendo o carro, vendia a casa, tudo para poder se manter isso. Mas eu separei muito bem a operação e deixei fluir muito bem. E aí, graças a Deus, a gente começou a acertar, ajustar os processos, né? E começou a vender, e aí o Rodrigo começou a ter um desempenho super bem, e a gente acabou sendo uma das 10 melhores operações do Brasil, a gente começou a crescer. Então, ali foi um outro modelo que eu tive um sócio operador. E eu era o investidor também. Teve operação que eu fui o sócio operador. E aí, quando eu fui o sócio operador, o que acabou acontecendo? Alguém investiu dinheiro, eu implantei uma operação e aí eu dava feedbacks constantes com relação a como que estava o andamento. Eu já tive operação que eu implantei que não deu certo, que deu errado, que estava dando prejuízo e eu tive que também acertar a relação com o sócio que entrou. O sócio que entrou, a gente teve que conversar, né, e acertar um modelo para que pudesse ficar viável a saída. Ele acabou saindo com 20% do que ele colocou de investimento, que foi muito ruim naquele momento, mas ok, eu tive que transacionar com eles um modelo para a coisa pudesse fluir. Já teve modelos que eu implantei que eu também fui o operador e eu tive investidores através de cota de participação. Como que funciona a cota de participação? As pessoas, elas não são sócias no contrato social, elas têm um contrato de cota de cotização,
onde elas têm a responsabilidade financeira de um aporte inicial, mas se a empresa tiver prejuízo, o cotista não vai ser afetado por isso. Por exemplo, para explicar um pouco melhor, quando a gente abre um CNPJ, eu vou lá e abro um CNPJ. O risco da operação é minha. Se eu tiver lá, sei lá, processo trabalhista, se tiver algum problema com o CNPJ, eu preciso assumir esse risco. Quando a gente está trabalhando com cotistas, os cotistas estão acima disso, ele entra com um capital, mas ele a pessoa física dele não vai ser afetada por eventuais problemas da operação. Eu entrei com um percentual, vou dar um exemplo aqui, operação de R$1 milhão, a gente vai ter 10 cotas de R$100 mil. Então o cotista entra com uma cota de R$100 mil para ter 10% dessa operação. Se a operação dá prejuízo, o cotista não precisa arcar com mais grana. Claro que isso tudo mediante a contrato e definições claras de como que deve se proceder. Existem diversas situações, né? E aí a gente pode pegar assim, uma operação, eu preciso crescer. Eu tô com a minha loja aqui, ela tá fluindo, eu tô tendo resultado, tô pagando as contas, tô tendo um retorno sobre investimento e agora eu quero ampliar minha loja, só que eu não tenho grana para ampliar a loja. Esse é um momento muito legal, é um momento que você consegue captar investidores porque você consegue comprovar aquilo que você já fez. E aí eu já tive situações que eu já fiz isso também. E você consegue captar recursos para colocar uma loja inteira nova, porque faz sentido, o cara já vê que você operacionaliza muito bem, faz sentido você ter capital, né, disponível para colocar uma outra operação. Eu costumo dizer, né, dinheiro não é o problema. O problema é o que você vai fazer com ele. Agora, se você tiver muito bem claro, tem uma operação, tá rodando, tá funcionando, tá direitinho aqui, a gente consegue dinheiro no mercado, a gente consegue investidor, porque o que mais tem é investidor querendo colocar dinheiro para alguém operacionalizar. Só que o que acontece, né? Quando a gente vai lá e tem um sócio investidor, né? Por exemplo, eu tenho a minha operação, tá muito bem, eu quero colocar uma segunda operação. Não tenho grana para colocar essa segunda operação neste momento. Então, como é que o sócio investidor entra? Ele entra com capital para cá. Só que no começo é muito legal porque entra com dinheiro, tem uma outra loja, tem aquele momento, né, de implantação e tudo mais. E depois tem o desafio de todo mês prestar conta de como retorna o capital, de como isso vai fluir para que a gente possa remunerar também o investidor. Quais as formas de transação que tem isso? Existem inúmeras formas. Não posso ficar o dia inteiro aqui falando de formas aqui. Vou falar alguns modelos que são possíveis. É possível o investidor colocar dinheiro e se definir uma remuneração, um percentual que pode ser CDI, que pode ser IGPM, que pode ser poupança ninguém topa, né? Mas que pode ser CDI mais vezes 1,30, né? Vezes 130% do CDI, eu já transacionei, já fiz negócios assim. Então, 130% do CDI é uma transação que você vai ter ali. Então o cara investiu lá R$1 milhão, o CDI está 1%, 1,3%, dá 13 mil reais em cima de R$1 milhão. Então, o que é a expectativa de ele ter o retorno sobre R$1 milhão, 1,3 mensal, retorno de rentabilidade de 13 mil reais mensais. Então, essa é a expectativa do modelo. O que se pode fazer? Tudo que for superior a isso, o sócio operador começa a comprar a participação do sócio investidor. Essa é uma opção. Então, se a operação precisa dar 13 mil de lucro, na nossa simulação aqui, né? Se ela der 20 mil de lucro, esses 7 mil de lucro começam a fazer a compra, né? Então você começa a comprar as ações do sócio investidor. E essa é uma opção. O que acaba acontecendo também, né, como opção do mercado, né? O sócio investidor, em geral, ele quer olhar uma transação e saber quanto é que ele ganha durante esse período, né? Isso que ele quer. Pode definir um período. Então, dentro de 5 anos eu posso, como operador, te comprar a operação. Então eu vou trabalhar para rentabilizar, te dar o retorno mínimo esperado para isso, e a diferença eu vou guardar esse dinheiro para recomprar num período previamente estabelecido. Por exemplo, vamos pegar uma operação nossa que custe 500 mil reais, alguém vai lá e invista 500 mil reais para que você coloque essa operação. Você precisa rentabilizar essa pessoa em 6 mil reais por mês. A operação está dando 12 mil reais por mês. Legal. Essa diferença de 6 mil reais por mês, você vai poder guardar daqui um pouco para recomprar ele. Define um prazo, né? Daqui sei lá, 3 anos, 4 anos, eu tenho a opção de compra por tal valor.
e aí se define essa opção de compra depois de um determinado momento para que você possa recomprar a operação. Essa é uma opção. Uma outra opção é a própria cota de participação. Eu vou abrir a cota de participação. Qual o desafio da cota de participação para operações que trabalham no simples? Cotista, a gente não consegue fazer via simples, precisa ser lucro presumido ou lucro real, que a gente consiga fazer com que cada cota vai ter a sua participação, mas o imposto está relacionado a lucro presumido ou lucro real. Aí vem até um outro vídeo para a gente falar sobre lucro real, lucro presumido e simples. Nem sempre o simples é a melhor opção, né? Tem outras opções de mercado para isso, mas isso é motivo de um outro vídeo. O que acaba acontecendo então? Essa é uma outra opção. Vou cotizar, a pessoa entra com recurso e eu posso recomprar essas cotas. Eu já fiz isso. Por exemplo, na própria The Waffle King. Quando a gente foi abrir a operação de Gramado, eu fiz por cota de participação. E aqui, bem transparente, como é que a gente dividiu? Eu dividi em 10 cotas de participação de R$150 mil para a gente abrir a loja piloto em Gramado. A estimativa de gasto dela era até R$1,5 milhão. Só que eu precisava estimar o custo da operação, de implantação e tudo mais, mais uma margem de eventual problema que tivesse a operação. Quanto efetivamente custou em implantar, em comprar o ponto comercial que a gente comprou na época? Custou R$1,1 milhão. E essa diferença foi para a gente poder trabalhar e ter capital de giro dentro da operação. Quantas cotas eu vendi de Gramado? Eu vendi, se eu não me engano, 6 cotas e fiquei com 4 cotas. Só que a gestão dentro do contrato era 100% minha da operação, o cotista não era cotista da marca, de insumos, de equipamentos, era cotista especificamente da loja de Gramado. E acaba acontecendo o quê? A gente começou a transacionar e naquele momento a gente optou, depois de um determinado momento, a gente optou em eu recomprar as cotas. E aí a gente negociou, em geral, 130% do CDI foi a compra. Tirou o que já tinha se recebido e se pagou 130% do CDI pelo que a pessoa tinha investido no início. Então, esse é um modelo que eu também utilizei para que a gente pudesse implantar lá a primeira operação, porque eu já tinha investido um monte em pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, e aí eu achei uma forma de como atrair parceiros para rentabilizar esses parceiros e ter capital para poder colocar as lojas a funcionar também. Então, esse foi um modelo que eu coloquei lá atrás, depois eu acabei recomprando a operação. E aí, de uma forma bem transparente, né, qual a transação que eu fiz lá depois? Né? A Rô, que é a nossa sócia lá em Gramado, qual a transação que a gente fez com ela lá? Eu disse, Rô, tu pode comprar até 25% da operação. A gente definiu o valor da operação, da loja, né, com ponto comercial e tudo mais, e disse, você pode comprar até 25%. Você decide, quer comprar 5%, 10%, 15%, 20%, até 25%. O percentual que você comprar da operação, a gente vai dobrar, porque você vai operacionalizar. Via contrato social, a gente vai lá e coloca o percentual que você efetivamente comprou. E aí a gente definiu o valor e eles optaram lá, a Rô e o Rodrigo, né? Optaram em comprar 25% da operação e a gente determinou o quê? Via contrato social tem 25%, então eles são sócios de 25% no contrato social. Mas a gente tem um acordo de sócios que diz que enquanto eles estiverem, né, a ideia é que não saiam, né, mas enquanto eles estiverem operacionalizando a loja, eles recebem sobre os 25% deles, mais 25% por fazer a gestão. Então a operação hoje é meio a meio, mas é eles que conduzem a operação. Eles são os nossos sócios operadores lá que conduzem a operação no dia a dia e a gente vai dando pitaco, ajustando e mudando os modelos juntos, né? E seguindo os padrões que a gente tem dentro da rede e pilotando as coisas que a gente precisa pilotar. Então, esse é um outro modelo. Compra um percentual, recebe o mesmo percentual e com isso a gente tem um acordo onde a pessoa, enquanto operacionaliza, recebe aquilo. A empresa vai ser vendida. Vamos vender aquela loja para alguma outra pessoa, fazer um repasse daquela operação. Quanto que a nossa sócia lá tem? 25% da venda, do valor que a gente foi vender eventualmente essa operação. Então, esse é um outro tipo de transação. Com o passar do tempo, eu comecei a evoluir, entender mais sobre esses processos, né? Vou dar um exemplo. O próprio Rodrigo, que, como vocês sabem, virou meu sócio aqui. Como que a gente fez com o Rodrigo? A gente fez um modelo de um contrato de vesting,
aonde a gente definiu por 5 anos que cada ano ele recebe um percentual do negócio. E se ele sair do negócio, ele não vai ter nenhum percentual. Ele vai sair, ele precisa me vender por um valor irrisório lá a operação. Se eu quiser tirar o Rodrigo, diz, não quero mais o Rodrigo. Já tem um percentual e um valor definido que eu preciso pagar para ele para comprar já essas cotas que ele tem. Se a gente seguir, que é o que a gente quer fazer, né? A gente seguir esse processo, ele vai ganhando esse percentual durante esse período. E até os 5 anos, que é o tempo que a gente definiu nesse caso. Essa situação, existe uma variação gigantesca, né? Existem várias possibilidades de negócio, né? Você pode pegar o seu gerente, por exemplo, da operação, que entenda que realmente faça sentido e ter um contrato de vesting com esse gerente. E esse contrato, esse gerente vai ganhando um percentual à medida que vai passando 6 meses, 1 ano, vai atingindo resultados. Essa é uma opção extremamente profissional, muito difundida no mercado de startup, de redes, de quem bota a grana dentro de outras operações, então bastante difundida nesse sentido. E é um contrato que você tem muita flexibilidade de trabalhar, onde você define já, se você quiser sair, como é que funciona, se eu quiser te tirar, como é que funciona, se nós decidir que você não deve mais conduzir a operação, como é que vai funcionar, e quais são as opções, né? Decidimos que a pessoa não vai mais fazer a operacionalização, mas ela pode ficar com o percentual da empresa. Eu posso não comprar esse percentual da empresa. Não, eu quero tirar a pessoa, se brigou, estressou e tudo mais. Eu quero tirar essa pessoa da operação. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá e já definir em contrato um valor que eu pago para que essa pessoa saia. A pessoa quer sair da empresa, não quer ficar mais. Posso definir que ela fica com o percentual dela, eu compro em um determinado momento ou não compro, ou posso definir que ela sai sem nada se sair num período mínimo. Tem X anos para se colocar. Esse é um modelo que se trabalha muito forte com executivos que viram sócio das operações, que é o caso do Rodrigo aqui, que já foi meu sócio em outras operações. Dentro dessa operação, desde o início eu disse para ele, cara, não tem sociedade, é um modelo que eu vou construir, crescer e a gente vai pensar nisso no futuro. E foi o que a gente fez. Depois de algum tempo trabalhando, a gente montou um modelo para isso. Então, esse também é uma opção. O que em nenhuma situação é possível, né? Nenhuma opção é possível de largar, né? A gente deixar fazer de qualquer jeito, né? E ver o que acontece, ficar só na felicidade, na alegria que tudo vai dar certo, que tudo vai ter muita grana, que tudo vai ter muito dinheiro e que tudo vai dar resultado, porque nem sempre é assim. E aí eu já passei por várias situações que eu tive que rebolar e achar a solução para isso. Então o que acaba ocorrendo? Discussão de sócios e tudo mais, você precisa ter muito bem claro desde o início os papéis. E aí as responsabilidades. Agora, se você vai ter uma pessoa no contrato, por exemplo, né? Vou virar sócio meio a meio no contrato. Sócio meio a meio no contrato não significa só da rentabilidade, significa dos riscos. Significa a operação não ter dinheiro e você precisa bancar essa operação e o sócio precisa entrar com recurso também. Ou você tem que fazer um empréstimo e quem vai estar o nome no banco lá como a pessoa que vai ser fiadora desse empréstimo são os sócios da operação. Então, sócio por sócio não é legal de fazer, contrato de vesting é legal de fazer, contrato de sócio operador, onde compra um percentual e depois ganha outro, também é legal de fazer. Um modelo que a gente possa visualizar disso, você entra na operação, tem um salário aqui baixo no início, se você der esse resultado, a gente começa a virar um processo de sociedade dentro da operação. Esses contratos de vesting, né, é muito utilizado para quem tem redes próprias e cuidam de muitas lojas, né? Vocês, como nossos franqueados, né, o nosso objetivo aqui, que a gente já tem bastante experiência para poder compartilhar com vocês, quando você chegar no momento, eu quero ter uma segunda loja, uma terceira loja, uma quarta loja, e esse processo precisa existir para que você comece a criar, né, raiz em cada um deles e consiga fazer com que tenha bons sócios operadores dentro dessas operações. A gente vai ter que pegar assim, Madeiro trabalha assim, né? Tem várias operações do Brasil aí que tem muitas lojas próprias, acabam trabalhando dessa forma. E eu conheço números multifranqueados que também atuam dessa forma, né? Então, aí estamos falando investidor, operador. Não é que um é maior que o outro, né? Que um botou a grana e o outro é o que vai operacionalizar.
as cláusulas, como que vai funcionar esse trabalho, quais são os feedbacks, quais são as reuniões de acompanhamento é extremamente importante. O alinhamento, puta, eu botei dinheiro, mas eu quero estar lá na operação, eu quero falar com o funcionário, eu quero trocar o processo, puta, isso não funciona. Comigo essa relação sempre foi muito bem clara. Ó, operador, você vai operacionalizar, eu não vou me meter, a gente vai fazer reuniões aqui conforme combinado, você vai me mandar tais informações e nós vamos seguir o baile. É assim que eu costumo atuar. E quando eu fui o operador por muitas situações, tá combinado também. Só você não vai se meter aqui, quem manda aqui no campinho sou eu, a bola é minha, o campo é meu e eu decido o que faço aqui. E muitas vezes os colaboradores não sabiam nem que existia sócio investidor, era só sócio. Eu era o dono do negócio exclusivamente. Então, essas opções são viáveis dentro da rede. Uma outra opção, que é uma transação possível, é eu não estou bem na operação. Eu não estou bem, não estou legal, estou com prejuízo. E aí o que acontece? Muita gente faz esse tipo de transação, que é uma opção. Tem a opção que é a seguinte, pô, eu não estou bem, puta, estou com prejuízo aqui, não está legal essa operação aqui. Bom, você consegue atrair um sócio investidor para isso? Consegue. Você consegue fazer um repasse, eventualmente? Pô, eu tenho a opção, eu estou no negócio, mas eu não estou bem, mas eu quero continuar no negócio. Não, eu estou no negócio, não estou bem e eu quero sair do negócio. Então, pô, eu quero sair do negócio, eu preciso fazer com que a sua operação rentabilize o mínimo possível para me conseguir captar alguém para repassar ela e aí assim a gente consiga seguir a vida. Cada um segue a sua vida, como eu também já fiz em algumas transações, já saí de operação que eu disse, pô, não tá legal para mim e eu quero sair dessa operação. Pô, agora eu quero continuar nessa operação. E a gente já tem casos na rede, aqui até não vou citar os nomes aqui, mas a gente já tem casos na rede que franqueados conseguiram sócios investidores, que são opções também, de a gente atrair alguém para investir. Como é que você atrai alguém para investir? Ah, é amigo, é parente? Pode ser. Mas o melhor formato é que você tem que estar com uma autoestima extremamente bem resolvida. Porque se você for lá, vamos dizer, aqui mais chulo aqui, mas para ficar bom entendimento. Se você estiver broxado, se você estiver cabisbaixo, se você não estiver acreditando em você, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai botar dinheiro em você. Aí você não vai conseguir ter a captação de recursos para isso. Agora, se você estiver motivado, entender, se eu pagar aqui, alguns casos que a gente acaba acompanhando nessa minha trajetória toda, né? A transação, eu já tive amigos já nos outros negócios que eu vi isso acontecer. A operação, nesse caso lá específico, dava 12, 13 mil reais de lucro por mês. Só que ele tinha 15 mil de empréstimo, porque ele acabou colocando mais do que devia, fazendo um rolo, não tirando da sua vida pessoal, não diminuindo a sua operação na vida pessoal e precisando de recursos na vida pessoal. Em resumo, a operação dele tinha 12 mil de lucro e ele tinha 15 mil de empréstimo. Essa é uma situação que, dá para conseguir um investidor. Dá para conseguir, porque esses 15 mil de empréstimo, se ele for lá e cobrir, você reduz o custo desse empréstimo e tem uma operação que você consegue ter um percentual sobre essa loja sendo pago com mais longo período. Então essa é uma transação extremamente viável de fazer quando você tem resultado. Como é que você sabe disso? Acompanhando os números. Você vai ter que ter muito bem claro os seus números. O empréstimo não é custo da sua loja, o empréstimo está depois do seu resultado, é isso que dá. Porque aquele empréstimo é um investimento que você não fez, que deveria ter sido feito, ou em capital de giro, ou na implantação da operação, seja o que for. Então o que acaba ocorrendo? A gente tem um processo de captação de investidor, eventualmente, e isso acontece se você tiver operação rentável. Você vai mostrar os seus números e vai dizer, tá, aqui eu tenho esses empréstimos, o que você vai entrar? Eu vou cobrir esse empréstimo aqui e a gente vai começar a rentabilizar. Então, nesse caso lá, né, tem 15 mil de dívida e tem 12 mil de resultado. Quitando, antecipando os empréstimos, negociando com o banco, daqui um pouco essa dívida cai significativamente. Desses 12 de resultado, daqui um pouco 6 mil você entrega para o sócio investidor, que vai rentabilizar ele pelo que ele precisou botar de capital, e os outros 6 mil você consegue rentabilizar. O que é o outro cuidado que tem que ter, né? Sempre com sócio operador. E de novo, né? Eu já fui operador e já tive sócios operadores. Definir um prolabore. O prolabore não tem como ser, né? Ainda mais quando é uma operação pequena, isso como ser um cargo executivo. Eu ganhava 15 mil quando eu trabalhava numa empresa e eu quero entrar numa operação de franquia e ter 15 mil de salário. Isso não vai acontecer. A operação ela vai precisar pagar. Quanto é que um gerente recebe? O sócio operador recebe como um gerente. Quanto é que se eu for contratar um gerente para tocar essa operação dentro das nossas lojas? 1.800?
2.000, 2.200, 2.500, dependendo da operação, R$3.000. É isso que um gerente recebe? Quanto é que o sócio operador recebe? Recebe isso? Esse é o valor que o sócio operador recebe. Aí, beleza, essa tá tudo, faz parte do modelo de definição. Então, vamos dizer, o modelo que o sócio operador ele vai receber 20% sobre a operação e não vai receber, não vai pagar nada por isso. Então, ele recebe o salário de gerente normal e 20% sobre a operação. Isso é muito comum, já fiz esse tipo de transação também. Então, quando a gente não tem a entrada de recursos, não tem a compra, né, efetiva, né, em geral, você vai ter um salário aonde você vai trabalhar esse salário para que a pessoa tenha um salário compatível ao que é o mercado, como se você fosse contratar um gerente. Agora, quando você mesmo, né, eu sou o sócio investidor, eu sou o sócio operador, você precisa ficar com as cabeças desconectadas com isso, né? Então você precisa entender que momento que você precisa pensar como investidor, que momento que você precisa pensar como operador. Se você é esses dois papéis, como eu já fui, como eu estou sendo neste momento, por exemplo, nesse momento na própria The Waffle King, eu sou investidor e eu também sou operador. Então eu estou nesses dois papéis. Eu vou ficar a vida toda nesses dois papéis? Não sei. Agora o dia a dia, né, como o negócio vai se situar daqui para frente, a gente vai atuar. O que eu entendo é que eu sei tudo isso. Eu posso ser só investidor, eu posso ser só operador, eu posso ser os dois, ou eu posso ser o do conselho. Não estou nem sendo nem investidor nem operador. Então existem várias opções. Mas quando a gente vou falar de uma unidade franqueada, né? Quando a gente é franqueado e a gente está lá, quando a gente é o investidor, a gente é o operador. Essa divisão de como a gente raciocina é extremamente importante. Quando a gente vai implantar uma loja, a gente precisa de capital para implantar essa loja. Se a gente não tem capital e a gente vai buscar empréstimo, esse valor deste empréstimo não é o custo da operação. Esse valor desse empréstimo é um investimento que eu não tinha para fazer no período e acabei tendo que buscar um recurso. Eu peguei emprestado com alguém, eu peguei um empréstimo, seja o que for. Isso aqui é um investimento. Um investimento. Se a gente for pegar hoje no mercado, né? A gente vai pegar CDI, né? Quanto é que é o CDI? Arredondar para 1%, né? Então, a cada R$500 mil, vamos dizer que você consiga tirar 1%, que é desafiador, né? Mas depende da época, né? Tem época que não tira 2% ao ano, né? Vamos lá que estou arredondando que seja 1%. A cada 500 mil investidos, você tendo 5 mil sobre esse capital, você está tendo um retorno já compatível que as aplicações bancárias têm. Então, essa é a cabeça do investidor. Quando você quer vender para alguém isso, então, esses 500 mil que precisa colocar aqui, se o cara ganhar 6 mil, 7 mil, já é um excelente negócio, porque rentabiliza. Quando o cara trabalha com imóveis, por exemplo, o aluguel a gente fala de 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, depende da região. Então, um imóvel de 500 mil reais, 0,3%, quanto é que vai dar isso? Vai dar, se fosse 1 milhão, daria 3 mil. Isso, se for 500 mil, vai dar R$1.500. É isso, 3%. O cálculo rápido aqui, online. Então, o que a gente acaba? Por 500 mil com 0,3 vai te dar R$1.500 de rentabilidade. Então, isso que é a cabeça do investidor. É assim que eu penso como eu estou investindo. O que é o desafio para a gente poder vencer como empreendedor? Quando a gente faz as duas coisas e a gente embola. A gente embola o pensamento do investidor com o pensamento do operador. E aí a coisa embola. Então, separando as coisas, pensando como investidor, é isso. A rentabilidade de 1% já é um excelente negócio. Quanto mais percentual tiver sobre isso, um baita do negócio. Esse é a cabeça de qualquer pessoa que investe no mundo sobre qualquer segmento de negócio. Eu vou ter uma rentabilidade de 3, 4, 5, 6%. Nossa, isso é o que falo de pirâmide, né? Já nem tem a opção assim para você investir num negócio, né? Sem precisar operar ele e ter uma rentabilidade muito alta. Então, essa é a cabeça do investidor. Então, se eu não tenho capital para investir, busquei capital, isso aqui é uma responsabilidade minha e não é custo da minha operação. Então, essa é investidor. Operador, o que é a cabeça do operador? Cara, operador é o gerente? Operador é o que vai cuidar, que pode eu contratar um gerente
que eu vou ter que desenvolver, treinar, entender, fazer desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de todos os treinamentos que essa pessoa precisa ter. E, de novo, não adianta eu ir lá buscar no Burger King e achar alguém que vai entrar aqui e vai sair fazendo tudo sozinho aqui o resto da vida, porque não vai, porque são outros processos, é outros procedimentos, é outro formato, é outro tamanho de equipe, é outra forma de gestão. Então, o desenvolvimento das pessoas é extremamente importante. Então, vamos lá para o caso de eu que opero a loja. Eu não tenho gerente, eu que opero a loja. Ótimo. Então você precisa separar sua cabeça. Como investidor, separar sua cabeça, agora eu sou operador. Operador, eu sou o gerente da operação. É isso que eu tenho e é isso que eu vou fazer e é isso que eu fiz por muitos anos e continuo fazendo a Delaware King dentro do cenário que a gente tem hoje. O que acabou acontecendo? Com essa cabeça de operador, eu entendo que eu sou um executivo daquela operação. Quanto é que eu me remunero sobre quanto eu pagaria para um gerente fazer aquela função? É isso que é a minha remuneração. Então, a minha cabeça precisa ser o quê? Eu preciso ter o meu Prolabore, que vai ser 2 mil, 3 mil, dependendo da operação, do tamanho da operação, e aí eu preciso que a minha vida pessoal esteja relacionada com isso. Não adianta eu achar que eu vou ter a rentabilidade em cima dos 500 mil, mais o lucro, mais não sei o quê, aí você se perde. Você precisa, se você entender bem isso, quanto é que é a remuneração do investimento que você fez, quanto que é o salário que você pode receber, aí sim a gente está falando de resultado, aí sim a gente está falando de lucro, aí sim a gente está falando de retorno sobre, retorno do capital, a gente está tendo sobre rentabilidade muito interessante, aí sim, a gente divide isso, né? Como operador, qual que é o seu foco? Cuidar de pessoas, cuidar dos clientes, cuidar da gestão, cuidar do estoque, entender, fazer relacionamento na sua comunidade, se tornar mais conhecido dentro da sua comunidade. Esse é o seu papel como operador. É assim que um operador bem-sucedido vai dar certo. Ah, eu vou precisar operacionalizar esse negócio o resto da vida? Não, não vai precisar. Só que o que você tem que estar em mente? Você precisa, quanto mais você conhecer operacionalizando o negócio, muito mais fácil será de você treinar um gerente. Uma balinha aqui, que o vídeo vai sem pausa, né? A gente fala aqui 36 minutos sem pausar. O que acaba ocorrendo? A gente pega, operacionalizando o negócio, quanto mais a gente conhecer, mais fácil de nós treinarmos alguém depois. Agora, quando eu vou investir, boto alguém para treinar, ok, no nosso caso, né, como franquia, você tem a opção, traz para a franqueadora, vem na unidade piloto, faz imersão junto com a gente tem esse suporte para dar. Quando você operacionaliza, nossa, é trabalhoso, a gente diz que tem que queimar, se não queimar o afileiro aqui no cotovelo aqui, a gente não operacionalizou uma loja, né? Então tem que ter essa experiência, essa vivência. O que acaba ocorrendo com qualquer colaborador, com qualquer funcionário? O que essa pessoa quer? Ela quer segurança? Porque se ela quisesse arriscar, ela ia ter o negócio dela, ia vender bala na rua, chocolate, ia fazer brigadeiro em casa, ia sair batendo de porta em porta. Não, a pessoa quando está trabalhando pra gente, ela quer uma segurança. Quando você tem um funcionário, você precisa dar segurança para esse funcionário, porque se ele não se sentir seguro, ele vai buscar a forma de sair o quanto antes. Então eu, como operador, eu preciso dar segurança para o meu time, para ele entender que eu sou uma pessoa de confiança, confiável, que eu tenho recurso para pagar o salário dele, porque se eu ficar lá dizendo para o funcionário, pô, esse mês não sei se vai ter dinheiro, estou vendendo pouco, esse tipo de recurso, eu não operacionalizo a loja, eu vou perder a equipe, nunca vou conseguir formar uma equipe. Não, eu tendo meu papel como gestor, trabalhando, atuando no dia a dia, formando equipe, o pessoal entendendo que eu sou uma referência sobre esse assunto, que eu conheço tudo sobre esse assunto. Pô, aí você se torna um líder. Se isso acontecer, você vai ter discípulos. Se isso vai ter pessoas que vão, de cada vez mais de confiança que você vai construir. Isso acontece rapidamente? Depende de caso a caso, mas em geral não é rápido. O próprio Rodrigo, né, que é a nossa relação que vocês conhecem bem, ele tá comigo há, sei lá, já perdi as contas aqui, 10, 12 anos. No começo era simples, o Rodrigo fazia tudo sozinho. Não era, tinha um acompanhamento diário, a gente ficou 6 meses eu todos os dias acompanhando. Depois a gente começou a espaçar, mas é todo um acompanhamento. Mas o acompanhamento que eu fazia, eu sabia o que eu estava fazendo. E ele entendia que eu sabia e me entendia como uma pessoa que tinha mais conhecimento que ele, e aí o direcionamento era sendo executado. Então, quando eu sou um operador, eu opero a loja,
Eu conheço tudo sobre aquilo e eu começo a pensar em desenvolver pessoas. Quando eu começar a poder desenvolver pessoas, pô, o que o colaborador imagina, né? Tem duas opções você como empreendedor, né? Você é o investidor e você é o operador. Você como operador, pô, agora eu consegui desenvolver uma pessoa para tocar a sua operação. Vou ficar só como investidor e fico com essa operação? É uma opção e você tem ninguém está lhe obrigando a crescer e fazer e querer ganhar o mundo, né? Mas essa é uma operação que você tem que ficar um acompanhamento muito próximo desse gestor, porque ele precisa ter segurança. Aí ele começa, num determinado momento, a entender, pô, ele não está trabalhando, é só eu que trabalho. Aí você precisa criar conceitos, né, de remuneração, de bonificação, de premiação, e se for uma pessoa que vale a pena, contrato de veste em sociedade, ganhar um percentual com a medida que a coisa for crescendo. O que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta da expansão, do crescimento, do desenvolvimento. Pô, você é operador, você conseguiu uma pessoa lá que você está desenvolvendo, está investindo tempo nessa pessoa, a pessoa está pronta lá para poder assumir a operação, legal. Agora é o momento de você ir lá e pensar em ter uma outra loja. Essa outra loja, que forma vai ser? Pô, tenho recurso, eu boto. Não tenho recurso, eu consigo um investidor que eu vou virar o operador, entendeu? E aí eu viro operador, faço o contrato com essa pessoa, que posso comprar ou recomprar, ou dependendo do tamanho do investidor, pode ser interessante que ele fique lá com 30%, 40% da operação, e aí vai botando dinheiro. Daqui a pouco ele vai botar uma segunda loja, uma terceira loja, uma quarta loja. É assim que funciona quem cresce. Em geral, a pessoa tem o dinheiro para colocar 10, 15 operações. Em geral, se coloca não dá certo. Eu tenho vários exemplos que eu posso dizer para vocês que eu vi que pessoas, pô, tenho grana para botar 10 operações, vai, coloca 10 operações e não dá certo. Quem que dá certo? É essa pessoa. Essa pessoa que vai lá, que é operador, que tem um investidor, que estende a divisão entre, puta, o dinheiro que eu investi, agora a minha função como operador, eu preciso desenvolver pessoas, eu consigo trazer pessoas para estar junto comigo. Esse processo pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, depende do seu perfil, da sua gestão. Pô, consegui desenvolver, pô, agora eu vou botar uma outra loja, eu vou buscar capital para poder implantar aqui, de que forma eu busco esse capital, e aí tem as opções de mercado, de investidor, de sócio, de cotistas e tudo mais que a gente falou. Então, aqui, gente, tem um overview aqui sobre várias situações, várias possibilidades. E o que eu acredito muito, né? Eu acredito que o que você transpirar, né? O que você passar para as pessoas vai ser o que vai acontecer. Agora, por exemplo, eu não estou bem com a minha operação, daí eu reclamo para minha esposa, daí eu falo para o meu pai, daí eu reclamo para os meus irmãos, daí eu falo para os meus amigos. O que acontece? Todas essas pessoas poderiam ser um sócio investidor. Todas essas pessoas daqui a um pouco poderiam comprar o seu repasse. Todas essas pessoas poderiam indicar investidores. Todas essas pessoas poderiam indicar pessoas para comprar o repasse. Tudo isso poderia acontecer, mas se você está transpirando algo que não está legal, você vai ter problema. O problema é seu, né? Vai acabar acontecendo que você não vai ter pessoas para lhe dar o suporte. E o que é importantíssimo entender, né? Na The Waffle King, em qualquer negócio, eu já tive outros negócios, você sabe disso, eu já saí de outros negócios. Já teve negócios que eu entrei e eu disse, não é para mim esse negócio. Não faz sentido para mim. Não é o meu perfil ficar trabalhando com esse tipo de coisa. Eu trabalhei até conseguir repassar e sair desse negócio. Durante esse período, eu só falava bem, só elogiava, falava bem, ninguém viu eu falando mal. E aí, com isso, eu consigo a indicação de um amigo, eu consigo a indicação de alguém que possa querer trabalhar com aquele modelo de negócio. E o que tem que ficar claro? Pô, eu trabalhei com educação. Educação que eu vi que não era 100% para mim, não era o modelo que eu gostava, ou que a gente vendia para classe social muito baixa, que daí tinha que ir lá e dizer para a pessoa, não come esse mês e paga a mensalidade. E aí chegou um ponto que eu disse, não é mais para mim esse negócio, não faz mais sentido. Mas para muitas pessoas fazem sentido. Para muitas pessoas tem isso, né, como algo que pulsa dentro delas, de atender as pessoas, de desenvolver, da educação ser importante para esse público, né? Esse formato de modelo de negócio. Então, tem um monte de gente que se dá super bem com esse negócio. Eu, Anderson, não me dei bem com esse negócio. No nosso negócio da The Waffle King de alimentação, eu me apaixonei, desenvolvi todos os processos, controles, sistemas, tudo mais por isso. Apaixonado por esse modelo. Estou muito bem e feliz com isso.
Pode acontecer de algum franqueado nosso disputa, controlar estoque, funcionário, lidar com o público, ter que fazer relacionamento com o meu vizinho, talvez, não é o que a pessoa tem como melhores características. O que você precisa ter bem claro, eventualmente o que não tiver boas características para você, pode ser que, sei lá, o seu irmão, o seu primo, o seu amigo, ou alguém da sua família, ou algum amigo dos seus amigos possa fazer total sentido. Que o que você tem como ruim, a pessoa tenha como muito bom ou como objetivo de vida. Então essas coisas conseguem se conectar se a gente está elevando a nossa áurea, né? A gente está elevando o nosso resultado. Então esses conhecimentos são extremamente importantes de vida, né? O que é investidor, do que é operador. Entenda o seu papel, se eu sou investidor, se eu sou operador. Eu sou esse investidor, operador. Beleza, saiba qual é o pensamento de um, saiba qual é o pensamento de outro. Faça com que a sua vida financeira seja refletida ao que você tem condição neste momento. Não reflita na sua vida financeira algo que não está no seu momento. Então isso eu aprendi muito. Eu tenho um caso comigo que aconteceu. Eu e um amigo entramos no negócio. E nós estávamos vindo numa carreira executiva de tecnologia e nós entramos no modelo de negócio. E a gente tinha comprado casa em condomínios separados, mas os dois tinham comprado casa. A gente estava no começo, aí faz, sei lá, 15, 20 anos quase. E a gente tinha comprado casa. O que aconteceu comigo? Eu olhei e eu disse, cara, não é o momento de eu ter casa. A Priscila, eu já tinha feito projeto dessa casa, eu já tinha feito arquiteto, já tinha feito tudo. A Priscila estava apaixonada para ir morar lá, que daí a gente ia ter filho um dia, que ia ser maravilhoso. E aí olhamos e disse, não é o nosso momento, vende a casa. Vamos vender a casa porque eu preciso fazer com que os negócios girem aqui e vamos focar. Só que essa decisão foi em família e foi super bem. A gente se deu super bem com essa decisão. E a gente foi, segurou a casa. E depois que o negócio funcionou, que levou 3 anos, 4 anos para a gente conseguir ter um capital de novo, e aí sim a gente conseguiu crescer efetivamente. O meu amigo que estava junto na época também tinha situação muito semelhante, entrou no negócio e tinha casa. Qual a diferença dele? Ele não vendeu a casa. Ele não baixou o padrão de vida dele. E aí esse é o caso que eu contei antes. Ele tinha 12 mil de lucro e 15 mil de saídas. Por quê? Porque essas saídas ele acabou tendo que fazer empréstimo para cobrir vida pessoal, teve que fazer empréstimo para cobrir lá as parcelas da casa, e aí acabou se atrapalhando e não conseguindo dar sequência. E ele teve que sair do negócio, fez um repasse da operação dele e voltou a ser executivo e tá tudo certo, feliz e segue a vida, não tem problema nenhum. Agora o que acontece? Você precisa decidir, né, o que você quer. Eu quero crescer, eu quero ter outras operações, então, mas não adianta pensar em ter 10 operações se o momento não é apropriado. Você precisa dar o passo de forma correta, estruturar, né, para que você possa ir vencendo isso de maneira adequada. Beleza? Quis passar aqui, deu 40 e poucos minutos aqui, de algumas opções que a gente tem sobre operador, sobre investidor, quais as diferenças entre eles, aonde que você está neste momento, aonde que você quer estar, o que você precisa fazer para estar num ou estar no outro, né? Para que você possa ter um resultado e fazer o que eu sonho para todos nós, que é ser feliz. Poder ser feliz, estar alegre e contente com o que você esteja fazendo com a sua vida, como eu estou aqui, como eu gostaria que todos estivessem ou pudessem estar, ou que construa isso para que estejam muito felizes também, como a gente. Beleza? Grande abraço, sucesso para nós. Quando for surgindo, se vocês quiserem abrir uma demanda no nosso sistema, né, de chamados, eu tenho uma situação com um sócio aqui, eu gostaria de alguma sugestão, o Rodrigo tem muita experiência com isso, eu tenho muita experiência com isso, a gente vai chegar na gente, a gente vai dar uma olhada, a gente vai poder indicar daqui a um pouco alguns modelos para vocês. E quando a transação começa a ficar mais complexa, eu preciso de um contrato de vesting, eu preciso de um acordo de acionistas, esse tipo de coisa, evidentemente, quando começa a crescer, você vai precisar de um advogado, porque o advogado vai poder lá de detalhar o que vai poder fazer. Eu entendo, né, eu não sou advogado, mas entendo bastante de leis e entendo muito sobre as cláusulas dos negócios, como que os negócios funcionam. O que o advogado faz? O advogado vai colocar no papel aquilo que for combinado. O que for combinado, nós temos muita experiência para poder você ter opções para você poder agir. Beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, achar que esse assunto é relevante, mande comentários para nós, para a gente saber que a gente pode eventualmente até explodir mais assuntos aqui e falar sobre eles também. Um grande abraço, sucesso para todos nós!